Louvado seja Deus por mais essa oportunidade, quando nós compartilhamos a palavra do Senhor. Nós estamos estudando a primeira carta de Filipenses, primeiro capítulo, versículos 9 e 10. E também faço esta oração para que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Nós temos duas palavras nesse texto, toda percepção e para aprovardes. Isso nos desafia a pensar sobre o discernimento, como que nós devemos provar todas as coisas à luz das Santas Escrituras, à luz do crivo das Escrituras. Devemos provar todas as coisas pela palavra de Deus. Isso implica que, mais uma vez, nós reforçamos, nós enfatizamos a prioridade da palavra de Deus, a prioridade das Santas Escrituras como uma questão de sobrevivência para a nossa família, para a nossa igreja. Nada mais nesse mundo tem primazia, tem tanta importância e valor na nossa vida do que a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus ao homem, e é por meio dela que Deus se revela e revela a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos que desafiar a você, a cada um de nós, nessa temática. Devemos provar todas as coisas pela palavra de Deus. As coisas excelentes, elas são definidas pelo crivo das Escrituras. As coisas excelentes são aquelas que promovem a nossa edificação, a edificação do nosso próximo e também a glória do nosso Deus. O autor de Hebreus, capítulo de número 5, versículos 13 e 14, ele nos diz: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Observe que a maturidade, nós só deixamos de ser meninos, crianças, à medida que nós amadurecemos na palavra de Deus. E nós só teremos a qualificação, a habilidade para discernir entre o bem e o mal se nós constantemente fazemos o uso do ensino da palavra de Deus, nos aplicando ao estudo, à compreensão das Santas Escrituras, o ensino da justiça fundamentado na própria palavra de Deus. E esse é o desafio que nós temos para a nossa família e para a nossa igreja. Nos perguntar se nós estamos constantemente fazendo uso da palavra de Deus para desenvolver o discernimento espiritual em nossas vidas. Como que nós estabelecemos as regras, os princípios para a nossa família, para a educação da família? Como que nós conseguimos discernir no seio da nossa igreja aquilo que é do bem, aquilo que é do mal, aquilo que nos edifica, aquilo que glorifica o nome do Senhor. Nós deveríamos estar nos perguntando o que é mais necessário, o que é mais importante para que nós venhamos desenvolver o nosso discernimento espiritual nas Escrituras. Duas respostas simples, mas que têm sérias implicações para nós. A primeira delas, provar todas as coisas à luz das Escrituras e discernir o que é que nos edifica. A segunda coisa é provar todas as coisas e discernir aquilo que é mal e aquilo que é bom, aquilo que é do bem e aquilo que é do mal. Vejam que nós precisamos voltar às Escrituras e gastar tempo. A oração de Paulo ela é muito enfática. Eu oro, eu rogo a Deus para que Ele dê pleno conhecimento a vocês, de percepção, de discernimento, de conseguir analisar as coisas, discernir todas as circunstâncias, todos os momentos, todas as nossas ações, todas as nossas situações
com base nas próprias Santas Escrituras. Paulo, escrevendo 1 Coríntios, capítulo 10, 23, ele fala dessa necessidade que nós temos que provar todas as coisas e discernir aquelas que nos edificam. Em 1 Coríntios 10, 23, ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo promove a minha edificação, a edificação do meu próximo, a edificação da minha família, a edificação da minha igreja. Diante de todas as circunstâncias, Paulo nos ensina a fazer essa pergunta: o que nós estamos escolhendo, fazendo, decidindo para a nossa família, edifica a nossa família? Edifica o nosso próximo, o nosso irmão? E o que nós estamos decidindo fazer glorifica o nome de Deus? Por isso ele diz, nós precisamos provar todas as coisas e discernir aquelas que promovem a nossa edificação, o nosso crescimento. Como nós lemos em Hebreus, deixar de ser criança e ser maduros para o exercício das nossas faculdades intelectual, emocional, espiritual, ou seja, todos os aspectos da nossa vida, eles precisam amadurecer, nós precisamos crescer no conhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus. Isso deveria ser uma prática constante da nossa vida, em cada situação da igreja, em cada situação da família, em cada decisão que nós tomamos, em cada uma das escolhas que nós fazemos, a maneira como nós criamos e educamos a nossa família. Isso que nós estamos fazendo, nós conseguimos discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que é bom e aquilo que é mal, nós conseguimos discernir à luz das Escrituras, com base no crivo das Escrituras, aquilo que produzirá a nossa edificação, a edificação da nossa família, a edificação da nossa igreja, a nossa maturidade, de modo que nós venhamos ganhar habilidade na palavra de Deus para exercitar todas as faculdades que Deus tem nos dado para o nosso crescimento, para o crescimento da igreja, e assim revelando e demonstrando ao mundo que nós temos uma família saudável, que nós temos uma família frutífera. A nossa igreja é uma igreja saudável e uma igreja frutífera. A segunda verdade é provar todas as coisas e discernir aquilo que é mal. Observe que nós não temos a capacidade de fazer esse discernimento por nós mesmos. Nós nascemos em delitos e pecados, todas as nossas faculdades estão corrompidas pelo pecado, e isto só é possível se nós estabelecermos a Bíblia como fundamento, a Bíblia como única regra de fé e prática. Quando Paulo roga aqui pela vida dos filipenses, para que Deus dê a plenitude do conhecimento da vontade de Deus, do propósito de Deus, em toda percepção e sabedoria, para que nós venhamos provar e aprovar as coisas excelentes, ou seja, discernir as coisas excelentes, discernir as coisas que nos conduzem ao céu, discernir as coisas que promovem a nossa unidade em Cristo, discernir aquelas coisas que nos conduzem em santificação de vida, em relacionamento com Deus, em propagação do Evangelho. Em a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, capítulo 5, versículo 21 e 22, ele diz assim: julgai todas as coisas, retém aquilo que é bom, aquilo que é do bem, e abstenha-se de toda aparência do mal. E aí nós precisamos de discernimento à luz das Escrituras. Lembra que o salmista clama a Deus dizendo: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Se Deus não nos conceder esse discernimento, essa maturidade, nós continuaremos como meninos, como crianças na fé, e não vamos amadurecer, não vamos progredir. Já está na hora de nós tratarmos a nossa família com maturidade, com responsabilidade diante das Escrituras. Já está na hora da gente amadurecer e entender o quanto nós precisamos olhar para a nossa igreja e trabalhar doutrinas bíblicas e teológicas que promovam o nosso crescimento, a nossa maturidade. Esse exercício do discernimento, ele só é possível à luz das Escrituras. Paulo está dizendo assim: nós precisamos julgar todas as coisas, reter aquilo que é bom e nos abster de todo mal. Prove tudo à luz da palavra de Deus.
e vejam se vocês estão dispostos a se absterem de tudo aquilo que é a aparência do mal. Lembram que o autor de Hebreus, lá no capítulo 12, ele diz assim para a gente tirar todo o pecado e todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Então, não somente abandonar o pecado, mas aquelas coisas que são peso de pecado, aquelas coisas que nos pesam e que nos limitam e que nos criam obstáculo para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. É hora de ajustar a nossa família, é hora de ajustar a nossa igreja à luz das Escrituras e começar a desenvolver esse discernimento com base na palavra de Deus. Algumas questões para a gente pensar aqui e concluir. Vejam bem, com maturidade, com discernimento espiritual, com essa plenitude do conhecimento e da percepção que Deus promove em nós através da sua palavra, em nossas prioridades nós deveríamos buscar aquilo que é melhor. Em todos os nossos hábitos nós deveríamos peneirar e procurar aquilo que é melhor em cada hábito que a gente tem e abrir mão daqueles que não promovem a nossa edificação, a nossa maturidade em Cristo. Em todos os prazeres que nós temos desfrutado, nós deveríamos procurar os que são os melhores prazeres, aqueles que promovem a nossa unidade cristã, aqueles que promovem o nosso respeito como irmãos, aqueles que promovem a nossa gratidão a Deus, a nossa santificação como igreja, como família e como povo do Senhor. Diante de todas as nossas atividades, nós deveríamos discernir quais delas de fato são as melhores e quais delas cooperam para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para o nosso bem como corpo, como organismo vivo, que é a igreja e a nossa família. E por fim, diante dos planos que nós temos para nós e para as nossas famílias, nós deveríamos, à luz das Escrituras, discernir dentro desses planos o que é melhor, o que promove a unidade da igreja, o que promove a unidade da família, o que leva a família a viver no temor e na presença de Deus, o que leva a igreja a seguir e viver no temor de Deus. Todos esses desafios está diante disso que Paulo diz, de toda percepção para aprovar as coisas excelentes. E para que possamos aprovar ou provar todas as coisas excelentes, é necessário que nós aprendamos e venhamos desenvolver o discernimento à luz das Escrituras. Que essa seja a nossa oração. Deus nos conceda pleno conhecimento, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei e assim investir na nossa família, investir na nossa igreja, investir na nossa vida enquanto cristão e desenvolver a maturidade, fazer o uso das nossas faculdades que Deus tem nos dado, aplicando a palavra de Deus e desfrutando de cada uma delas com base na palavra de Deus. Observe que nós jamais seremos cristãos autênticos, nós jamais vamos amadurecer, nós jamais atingiremos a perfeita varonilidade de Cristo se não tivermos esse discernimento fundamentado na Escritura. A palavra de Deus tem que ser o fundamento, a base para que nós vivamos de modo agradável ao Senhor, glorificando o nome do nosso Deus. Deus assim nos abençoe. Deus abençoe você, a sua família, a nossa igreja, para a honra e glória dele. Fiquem todos na paz de Cristo. Até mais.